Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Amém. Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar junto com os irmãos mais uma vez para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, para, reconhecidos da sua grandeza, podermos realinhar a nossa vida tão pequena àquilo que é vontade sua, para que, encontrando a sua vontade, possamos também encontrar vida e possamos viver a nossa vida de modo que dignifique o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós estamos agradecidos ao Senhor pela vida dos pais, queremos parabenizar todos os pais e desafiá-los diante da palavra do Senhor a terem uma postura cada vez mais de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos iniciar lendo um texto da palavra de Deus, um texto bastante conhecido que está em Mateus, no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Essa oração ensinada por Jesus nos ensina uma das coisas mais preciosas da Bíblia, que é sobre a nossa relação com o nosso Pai do céu. Mas também no contexto dessa oração, fala das nossas relações, ou da nossa vida, ou do nosso comportamento, que as coisas aqui na Terra sejam como as coisas, aconteça aqui na Terra como as coisas acontecem no céu. A nossa vida aqui, as nossas relações aqui
devem se reordenar de acordo com o modelo que o Senhor dá para nós. E se tem um modelo que a gente deve seguir, é o modelo de pai amoroso, misericordioso, que o Senhor é. E eu gostaria muito de pensar hoje novamente com os irmãos sobre o tema que iniciamos na semana passada, falando de recomeço ou de recomeçar. E hoje, aproveitando o Dia dos Pais também, olhar um pouco para essa figura importante que o Senhor espera que cada um de nós reflita nas nossas relações, a maneira como Ele lida conosco e a maneira como a gente pode expressar isso também em relação aos nossos filhos e também em relação àqueles que abrimos o nosso coração como pais para ter como filhos. Nas nossas relações de igreja, isso é muito comum porque desperta em nós esse senso de coletividade, né? Que nos responsabiliza de alguma forma também pelos filhos dos outros, mesmo quando ainda não somos pais. E quando somos pais, entendemos mais ainda essa tarefa e somos desafiados a cuidar, a amar, não só dos nossos filhos, mas especialmente dos nossos filhos. Vamos orar juntos nesse momento? Pai bendito, como é bom a gente poder orar como Jesus nos ensinou, dizendo e reconhecendo que o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque nessa relação com o Senhor, quando nos relacionamos como filhos, ó Deus, entendemos a dimensão da graça, do cuidado, do amor, ó Deus, que supre muitas vezes as nossas carências nas faltas que os nossos pais deixam como lacuna na nossa vida. Nos ajuda como pais, ó Deus, por Tua misericórdia, a ter a consciência dessa tarefa que o Senhor nos deu e nos ajuda nas nossas fragilidades, Pai, a consertar quando erramos, a nos levantar quando caímos e podermos, Senhor, continuar diante da Tua vontade para ajudar os nossos filhos a encontrar o Senhor, ó Deus, através da nossa vida, através da nossa indicação daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. Continua abençoando cada lar, ó Deus, que nos recebe nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos louvar nesse instante ao Senhor, agradecendo a Ele a sua presença e a maneira especial como a gente pode celebrar diante dEle, apesar da distância, unidos na fé e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deu, tá bom. Vamos lá? No 3, 1, 2... Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor
nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Olá, queridos. Vamos dar início ao nosso momento de intercessão. É a oportunidade que nós temos de orar pelos nossos. E considerando que neste domingo nós nacionalmente comemoramos o Dia dos Pais, eu gostaria de dedicar esse momento de intercessão aos pais. Eu queria que vocês lessem comigo a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 1. E a palavra diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência.
A palavra do Senhor, ela direciona os pais numa missão extremamente importante, que é a de conduzir os filhos na caminhada. Por isso, os filhos, eles precisam de fato ouvir a voz dos pais. E os pais, eles precisam do cuidado, da orientação, da direção do Senhor nessa responsabilidade, nessa tarefa tão importante. Então, hoje eu queria com vocês orar pelos pais. Vamos dedicar ao Senhor cada uma dessas vidas. Senhor, nós neste momento entramos na Tua presença, meu Pai, para Te agradecer e Te entregar a vida de cada pai desta comunidade, a vida de cada pai desta cidade, deste país. Que o Senhor esteja conduzindo cada vida, direcionando cada passo, cada caminhada, Senhor, para que eles possam de fato ser instrumentos Teus na vida dos filhos, conduzir os filhos nos Teus caminhos e conduzir os filhos diante dessa sociedade tão difícil que nós vivemos hoje. Nós Te agradecemos por cada uma dessas vidas, Senhor, e nós Te glorificamos porque nós sabemos o quão importante eles são e o quão importante eles são para nós. Nós Te agradecemos por cada vida, nós Te entregamos cada vida em Teu nome, Jesus Cristo, para que o Senhor venha conduzi-los em graça, sabedoria e amor. Em nome de Jesus. Amém. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Oh, louvai o grande
diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor, mais de ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti. Mais de ti. Irmãos, nós chegamos a um texto de João maravilhoso, capítulo 8 de João, e começamos a pensar com os irmãos, a partir desse texto, na semana passada, a respeito da oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar sempre. E começamos a olhar a partir da figura dos religiosos, não focado necessariamente naquilo que é a ação de Jesus em relação à mulher adúltera trazida diante dele, mas focamos nos comportamentos das pessoas que estão em torno de Jesus, pensando um pouquinho em algumas coisas que nos impedem, algumas vezes, de recomeçar. E nós falamos, então, do perigo que é a tentativa de recomeçar quando a nossa vida, mesmo próximos de Jesus ou mesmo próximos de algum segmento religioso, a gente ainda tem no nosso coração a idolatria e a arrogância. E como esses dois elementos nos impedem de avançar no recomeço. E como só o reconhecimento de Jesus Cristo de Nazaré nos coloca de volta à vida plena que o Senhor nos convida a ter. Hoje sim nós queremos, então, voltar a esse texto do capítulo 8 de João, agora pensando mais nessa cena a partir dessa mulher que é trazida e da ação de Jesus em relação a essa mulher, estabelecendo aí uma nova proposta de vida que acho que se aplica a todos nós que buscamos o Senhor,
mas hoje, de modo especial, nós queremos pensar um pouquinho na figura do pai. Pois bem, irmãos, que coisa interessante o capítulo 8 traz para nós, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 8 de João, e nós vamos ler essa narrativa que diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava ali no meio. E endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles, os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João retoma aqui um tema importantíssimo da não condenação que ele traz no capítulo 3 do seu Evangelho, quando ele expõe então que Jesus foi enviado em amor pelo Pai, não para condenar, mas para salvar. Não para que o mundo fosse destruído por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E essa mulher então se vê agora diante de uma situação terrível, e Jesus também é inquirido de uma forma terrível, porque as pessoas querem, na verdade, confrontá-lo, afrontá-lo, pô-lo à prova, de modo que ele é deixado um tanto sem alternativa. E o discípulo de Jesus, ele precisa entender isso, porque a narrativa tenta trazer isso para nós. Diante do mundo que está colocado para Jesus, as alternativas são a lei de Moisés, ou você manda apedrejar, ou você, se assim o fizer, você vai ser condenado pelos romanos, porque os romanos não deram o direito da pena de morte aos judeus, né? E se Jesus manda, então, apedrejá-la, né? Ele provavelmente vai sofrer a sanção dos romanos, e se ele não apedreja, ou se ele não manda dar a ordem de apedrejá-la, ele está, então, contrariando a lei de Moisés. De modo que ele está aqui, como se costuma dizer, entre a cruz e a espada. Alguns momentos da vida, a comunidade de Jesus vai ser colocada assim. E nós, os discípulos de Jesus, ou aqueles que pretendem seguir os ensinos de Jesus, muitas vezes na vida se verão entre a cruz e a espada, entre uma coisa ruim e uma pior ainda. Mas a alternativa de Jesus para aquilo que é, ou a ética, né, imposta aqui para ele de escolher o mal menor, né, ou a coisa menos ruim, como muitas vezes isso é imposto para nós, ela é confrontada, ela é descartada, ela é desprezada quando as intenções reais são reveladas. E a intenção real, quando revelada por Jesus, expõe a fragilidade daqueles que trouxeram aquelas mulheres e que, de algum modo, percebem que a acusação deles não faz sentido contra aquela mulher, porque eles também são pecadores. E aqui eu queria trazer o primeiro elemento para nós,
Porque só quem reconhece a dimensão do perdão que recebe da parte de Deus é que vai ter a condição de processar isso de tal forma a também perdoar os outros, a também estender esse perdão. Não era o caso daqueles religiosos que seguidamente vão continuar intentando contra Jesus até conseguir a sua pena de morte, né? Não há intenção de verdade também ali, porque a mulher pega no próprio ato do adultério, como regia a lei lá em Levíticos, deveria ser trazida para ser apedrejada junto com quem ela estava adulterando, e ela é trazida só. Então, na verdade, a intenção de trazer a mulher não é uma intenção de se fazer justiça, e o texto declara isso, a intenção é provar Jesus. A intenção é, de alguma forma, colocar Jesus em dificuldade. E muitas vezes na vida a gente se vê assim, colocado em dificuldade, ainda que a gente não procure, mas a gente é colocado em dificuldade. E a gente muitas vezes tem que escolher qual é o mal menor. E esse dilema ético é um dilema terrível, né? Escolher entre duas coisas ruins. Naquilo que estava amparado pela lei judaica e romana da época, não havia alternativa senão a condenação para aquela mulher, né? Jesus ensina, então, uma nova possibilidade. Jesus insiste nessa ideia com os seus discípulos. É necessário dar a chance para que as pessoas possam recomeçar. É necessário perdão. É necessário essa oportunidade. Por que é necessária aquela oportunidade? Não é só para aquela mulher, é necessário para todos nós. Porque todos nós, por mais religiosos que sejamos, erraremos, pecaremos. E precisaremos, em algum momento da nossa história, dar chance para recomeçar, da misericórdia de Deus e das pessoas, efetivamente, para que a gente possa se restabelecer na vida, para que a gente possa se reerguer na nossa existência. E é isso que está posto, porque essa sociedade, e a nossa sociedade muitas vezes se coloca assim, temos maneiras de julgar que, se a gente for generalizar, a gente entra num processo de autodestruição. As penas estabelecidas, os modelos estabelecidos são tão frágeis que eles redundam em autodestruição. E é isso que Cristo propõe. Quem não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Pode começar o julgamento ou a execução da pena, daquilo que vocês estão lembrando, evocando como lei. E se essa pena for aplicada de forma justa, realmente não vai sobrar ninguém. O último vai precisar se auto-apedrejar, porque não há ninguém que não tenha pecado. A primeira carta de João vai falar sobre isso também, né? Chamando de mentiroso aquele que diz não ter pecado. A gente precisa entender isso. O que Jesus está propondo é uma alternativa pessoal, uma alternativa social importantíssima para a humanidade. Para uma humanidade que não tem saída, porque existem dilemas na vida, existem situações na vida que nos colocam realmente para baixo. E o pecado é assim, o pecado nos coloca para baixo, o pecado tenta nos destruir. E quando nós incorremos em erro, e todos nós, a Bíblia vai dizer, incorremos em erro, nós precisamos então dessa chance, nós precisamos nos reerguer, nós precisamos, de algum modo, ser assistidos pela misericórdia de Deus e das pessoas que nos cercam, para que a gente não destrua e não se autodestrua. Então Jesus propõe não a ética do menos ruim, não a ética do mal menor, mas ele resolve esses problemas pessoais, sociais, a partir do estabelecimento do perdão. E como é difícil para nós entendermos isso, não do ponto de vista da nossa mente ou daquilo que a gente pode absorver intelectualmente, mas como é difícil para nós, como postura de vida, olhar para os outros na perspectiva do perdão, como Jesus faz no ato da sua crucificação, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que é que estão fazendo. E muitas vezes
as pessoas não sabem o que estão fazendo com a sua própria existência e entram nesses ciclos de autodestruição e de destruição do outro, quando percebem que o outro sai do limite daquilo que a gente propõe coletivamente como sendo razoável. É importantíssimo a gente entender que para os recomeços, assim como deixar a idolatria, deixar a arrogância, agora será necessário abrir a nossa vida e o nosso coração para entender e para deixar acontecer o perdão, tanto de Deus para conosco, quanto nosso para com os outros e também nosso para com a gente mesmo. Porque o perdão ele tem essa dimensão muito ampla na existência, porque ele é a cura para as nossas culpas, para os nossos deslizes. E olha, nós somos nós carregamos muitas culpas. A ciência já mostra isso e como essas culpas e como essas dificuldades com o perdão quase sempre vão trazer doenças para o nosso corpo, porque são as doenças da alma que começam então a achar lugar no nosso corpo. Jesus se dirige àquela mulher buscando o que teria acontecido diante da avaliação de justiça dos outros, que agora, quando confrontados com essa nova realidade proposta por Jesus, então recuam da sua posição e saem. Jesus, então, se apresenta para aquela mulher, dizendo: eu também não te condeno. Vá, não peques mais. É claro, é absolutamente imprescindível que a gente perceba isso no texto também, e a gente, além de perceber o perdão de Deus, a gente perceba a orientação de Deus para a gente não incorrer nos mesmos erros novamente. Embora a perfeição esteja distante de qualquer um de nós, o nosso esforço nessa direção de buscar o que Cristo tem e quer para cada um de nós, nos ajudará a nos afastar cada vez mais desses erros recorrentes. Mas é fato que aqui e ali, certamente nós erraremos e nos culparemos ou teremos as culpas lançadas por outros em face de nós, ou em nossa face. Mas o fato é que a gente precisa, então, entender esse perdão, ou aceitar esse perdão, esse favor gratuito de Deus em nossa direção, que deseja nos salvar. Jesus, assim como ao lado daquela mulher, se coloca também ao nosso lado hoje, buscando aquilo que possa haver na nossa culpa, no nosso interior, como algo que nos condene, para dizer: eu também não te condeno, ou para dizer ainda mais: eu já paguei o preço, porque realmente você pecou, mas eu estou aqui para pagar o preço, e Ele pagou o preço. E o sacrifício de Jesus tem a ver com isso, e quando a gente não entende isso, a gente continua se culpando na vida. Ao invés de ficar na vida tentando acertar, a gente fica patinando nas nossas próprias culpas, né? E é preciso ouvir essa voz de Jesus: eu também não te condeno. E aqui eu queria fazer um parêntese para essa coisa que é muito sério, que é a autocondenação. Muitas vezes as pessoas que nos acusam não conseguem nos condenar porque a graça de Cristo nos coloca diante dos recomeços da vida. O próprio Jesus, através da sua palavra e usando pessoas, vai dizer: eu também não te condeno, né? Levante, vá adiante, cuidado, não peques mais, mas vá, é a sua hora de recomeçar. E nós insistentemente não ouvimos e nos culpamos e passamos a viver numa constante culpa. Então a gente não absorve o perdão de Deus, a gente não absorve aquilo que é projeto de Deus para a nossa vida e a gente não recomeça. A gente fica sempre parecendo aquele disco arranhado, se é que eu posso dizer assim, né? Como se dizia em outros tempos do disco de vinil, né? Voltando sempre ao mesmo ponto, sempre ao mesmo lugar, sempre a mesma circunstância. Talvez seja a hora de você se erguer. Já é mais do que hora de você
virar a página, ir numa outra direção, na direção que Cristo lhe ordena ir, de levantar, de não olhar mais para isso, de se ver para além disso. Será possível que você vai ficar a vida toda se enxergando a partir desse erro, a partir dessa falha? Será que a graça de Deus, o cuidado de Deus nunca será enxergado, nunca será visto por você? É hora de perceber isso, é hora de perceber a voz de Deus e ativamente responder a essa voz e se colocar de pé, e se colocar erguido diante do Senhor, com muita gratidão no coração para assumir a vida que Ele nos entrega de volta. Eu quero, caminhando agora para o final, tentar fazer uma aplicação ou tentar, de alguma forma, chamar a atenção dos pais para aquilo que é próprio da nossa vivência como pai. E aqui é preciso reconhecer uma coisa muito importante. Pais também erram. E o pai que não tem coragem para admitir isso, dificilmente ele vai ter a continuidade da sua relação de forma plena com a sua família. Guarde uma coisa no seu coração: o perdão é a única possibilidade de continuidade para o amor. Eu vou repetir isso. O perdão é a única possibilidade de continuidade para o amor, para que você possa viver plenamente com a sua esposa, com os seus filhos, aquilo que Deus planejou para você, sem o reconhecimento, sem arrependimento de que nós somos errantes, de que nós falhamos. Essa relação não será possível, não na perspectiva do amor, não na perspectiva da plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você. Muitos pais assumem o papel de heróis e o papel de infalíveis e vão se tornando ao longo da vida meio que carrancudos para não descer da sua arrogância, para não assumir as suas possíveis falhas, e vão assumindo um lugar distante da realidade de ser humano. E os adolescentes percebem isso com muita clareza, com muita franqueza. E deixa eu dizer uma coisa para você, pai: seu filho adolescente não espera outra coisa de você, senão que você assuma isso. Porque você não é mais aquele super-herói infalível que ele via como criança. Agora ele espera ver em você a força que não os heróis têm, mas os seres humanos de verdade têm, que é a força, a graça de reconhecer as suas próprias falhas para recomeçar. É a admissão das próprias fraquezas para recomeçar. E alguns pais só vão encontrar lugar no coração dos filhos para recomeçar quando têm a coragem de admitir isso. O filho já manjou, o filho já percebeu, e você continua tentando disfarçar. É muito comum essa experiência na vida familiar. É muito comum, ou são muito comuns essas experiências de não perdão, de não admissão de culpa, de não pedido de perdão. E é necessário não só receber o perdão de Deus e confessar diante de Deus as suas fraquezas, as suas falhas, mas é necessário esse exercício também de, diante das pessoas, admitir as suas falhas. É necessário também, diante de Deus e das pessoas, reconhecendo as falhas dos outros, perdoar, deixar ir, deixar caminhar. E eu sei como é difícil no contexto familiar, onde é um dos contextos que a gente mais se machuca, perdoar, deixar ir adiante, recomeçar. Por isso a palavra de Deus nos desafia nesse dia a que façamos isso, nos perdoando, assimilando o perdão de Deus para a nossa vida e também estendendo o perdão de Deus para a vida de outras pessoas. O meu desejo nesse dia é que você, percebendo isso e percebendo a palavra de Deus na sua direção, você consiga estabelecer um ponto de recomeço para a sua vida, a partir do perdão que Deus tem para você, mas a partir também do perdão que você precisa liberar, ou do perdão que você precisa pedir para alguém. Que hoje seja um dia de recomeço, que hoje seja um dia de fazer tudo novo, de começar tudo de novo, a partir de uma relação nova, iniciada e continuada a partir do perdão, do recomeço,
que o Senhor nos oportuniza e que nós devemos também oportunizar uns aos outros. Vai ser necessário sempre recomeçar. E eu desejo para você e eu desejo para a sua família que a misericórdia do Senhor seja sentida através dos seus atos, que perdoa, através dos seus atos que reconhece fraquezas e pede perdão, para que o seu recomeço seja um recomeço pleno na caminhada do amor e na graça da abundância da vida que Cristo quer e tem para você. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, a tua palavra e a tua presença nesse lugar. A tua presença aí com cada família, Senhor, ó Deus, buscando espaço para fazer levantar, para fazer recomeçar pais, mães, filhos, diante da tua graça, da tua palavra e da direção que o Senhor tem para cada um de nós. Pai bendito, eu quero te pedir que o teu Espírito esteja a agir nesse momento, ó Pai, quebrantando corações e ajudando, Senhor, ajudando-nos nas nossas fraquezas. Como é difícil pedir perdão, como é difícil liberar perdão diante de algumas situações, Pai. Por isso pedimos que a tua graça e o teu cuidado seja sentido em cada lar, em cada coração que nos ouve nesse momento. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sentida por cada um dos que nos assistem nesse momento. E também, Pai, com todo o teu povo e por todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus continue nos abençoando. Desejamos a você uma semana abençoada, cheia da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos encerrando essa transmissão e desejamos que as bênçãos do Senhor continuem sobre você. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do